Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Não, vocês não estão loucos, não estão tendo uma alucinação. Programa novo nesta terça-feira, dia 17 de março. Meu nome é Felipe Figueiredo e a gente vai fazer agora programas semanais, né? A gente ainda vai ver como é que vai ser essa logística, essa programação, mas um noticiário internacional sobre o coronavírus. Meu amigo e companheiro Matias Pinto, que vocês estão acostumados a ouvir a voz na introdução, ele, que normalmente apresenta o programa, ele por questões ali de agenda, a gente combinou que ficaria mais fácil assim, né? Ele é pai de família, sempre, né, lembramos isso, então estou aqui, eu gravando com o nosso convidado especial, que agora vai ficar recorrente, o Átila Yamarino, biólogo pesquisador, que já participou do programa Repertório, já deu uma ótima entrevista, tem trabalhado bastante sendo um educador nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Telegram. Sigam o Átila na sua rede social de preferência, e ele vai estar aqui para, como, né, conhecedor do ramo, poder fazer os comentários que nem eu, nem o Matias poderíamos fazer durante a semana. E aí, Átila, como é que você tá? Tô bem, prazer. Tô chegando num lugar novo, né? Mas muito feliz, cara. Não, obrigado mesmo pelo privilégio aqui. Você tá virando quase onipresente aí nos veículos, mas isso é só atestar como o seu trabalho tem sido bem feito. Você que, né, para quem comentar, para quem, enfim, vier com pentelhação, lembrando que você não é apenas biólogo, mas você especificamente estuda vírus, né? Então, você conhece, né, a lógica desse... aí aquela discussão, né? Vírus é um ser vivo? Eu gosto de chamar de ser vivo. Eu penso que é um ser vivo, mas pelo real oficial, pelo Comitê Internacional de Virologia, não é não. Então a lógica aí desse suposto quase ser vivo, desse troço maldito, desse zumbi, dessa coisa, né? Desse pacote de má notícias embrulhado em proteína. Olha só, meu Deus, é bom nome de livro, hein? A minha formação é em virologia, mas eu estudei especificamente espalhamento de vírus, na verdade. Não, eu trabalhei muito pouco com vírus em células, ou em pacientes, ou como a coisa anda. Então, até uma coisa que a gente não vai falar tanto aqui, que é o que o vírus faz no corpo humano, ou por que ele causa essa ou aquela patologia, e tudo porque o que eu sei explicar bem é como um vírus se espalha, para onde ele vai, por que certo tipo de quarentena funciona, outros não, por que o vírus não está mutando para ser uma coisa letal. O que eu estudei por muito tempo é conseguir olhar para os genomas dos vírus, e com base nisso reconstruir que caminho que eles fizeram. Que, inclusive, em parte, é o que fez a gente confirmar o número de casos que vinha da China, se era um foco só da doença e por aí vai. Então, acho que casa muito bem a gente falar de notícias internacionais e não de notícias médicas, por exemplo, do que está acontecendo com a galera. A nossa intenção aqui, né, a nossa proposta vai ser fazer um giro pelo mundo, as notícias de como o mundo... Não só de como a doença está se alastrando, mas de como o mundo está lidando com isso. Para quê? Para as pessoas aprenderem, para as pessoas terem noção do alcance dessa pandemia e para a gente poder também saber medidas que estão dando certo, medidas que não estão dando certo, lições para o Brasil, tanto positivas quanto negativas, do que fazer, do que não fazer. E na segunda metade do programa, a gente também vai fazer algumas discussões, às vezes um pouco mais a fundo, sobre algum tema específico, né? E nos programas seguintes, a gente vai, inclusive, nessa segunda parte do programa, né, discutir, por exemplo, a origem do vírus, porque muitas vezes esse tipo de doença tem início na China, né, se é porque o governo chinês criou essas doenças, se é porque, né, a gente vai discutir teorias da conspiração e tudo mais, mas isso vai acabar ficando mais para frente. A ideia agora é ter um programa que seja o mais atualizado e o mais útil, digamos assim, possível para o momento atual,
né, uma abordagem utilitarista, alguns criticariam. E começando, né, pelo começo, né, nesse nosso giro, a gente vai começar ali pela Ásia, né, primeiro pelo Extremo Oriente, com dois países que têm contextos bem diferentes e situações bem diferentes. Primeira delas, né, é que essa semana a China, mesmo, né, já se recuperando da pandemia, o governo chinês publicou um guia para os pacientes que tenham recebido alta do coronavírus para ainda ficarem pelo menos 14 dias em suas casas, até que os hospitais estejam prontos para receber essas pessoas para uma revisão do seu estado de saúde, para novos exames, para ver se deixou alguma sequela, alguma coisa assim. Enquanto isso, na Coreia do Sul, que tem seguido uma abordagem bastante diferente, em vez de fazer uma quarentena geral, é um país que tem continuado com a sua economia, tem imposto a quarentena apenas pessoas que estejam contaminadas, caso confirmados, e por isso a Coreia do Sul tem talvez um dos índices mais baixos de mortalidade do coronavírus no mundo, né? O país que mais está testando pessoas, segundo a matéria do Nexo Jornal, que cita o Átila Yamarino. Então virou uma coisa, né, que se retroalimenta. Eu estou fazendo uma pergunta para o Átila citando o Átila. Então, vamos lá, Átila. Pensando aqui, né, nessa parte de notícias, como está a situação atual na China e como está a situação na Coreia do Sul e o que a gente pode, digamos assim, concluir em relação, pelo menos nesse momento, né, em relação a esses dois países. A China e a Coreia seguem como os dois únicos países que chegaram aos milhares de casos e conseguiram conter o espalhamento do vírus. Então, são os dois únicos até agora. O que os dois países ensinam pra gente é que a única coisa que funciona para conter o coronavírus é isolamento e quarentena. Basicamente, você pode escolher a sua modalidade. A China foi uma quarentena geral para todo mundo, e a gente fala mais em detalhe logo mais, de como e por que eles fizeram isso. Mas a China tinha tantos casos que eles não tinham condições de voltar e descobrir todo mundo que estava infectado, e puseram todo mundo em casa. E o que eles conseguiram fazer com isso é que desde o começo de fevereiro, o número de novos casos, de novas pessoas infectadas por dia, vem caindo. Eles tiveram um pico num dia 12 de fevereiro, se eu não me engano, de quase 15 mil casos, mas foi porque nesse dia eles resolveram mudar o critério de diagnóstico. Ao invés de pegar pessoas testadas, eles também foram ver pessoas próximas que estão com sintomas. Isso contou muita gente, não informou muita epidemia. Eles resolveram não levar mais em conta esse número e voltaram para pessoas testadas. E o número de casos novos deles vem caindo desde então. Agora, desde o começo de março, se eu não me engano, eles estão com no máximo 140, 150 casos por dia. Alguns dias são só 20 casos, 7 casos ou coisa assim. Então a gente pode dizer que praticamente acabou a epidemia lá já. Eles chegaram a ter um pico de 60 mil casos ativos, que são pessoas com o vírus e doentes e passando mal, quase 60 mil. E agora estão no dia 16 que a gente está gravando, eles estão em quase 10 mil casos ativos e caindo. É bem provável que em um mês a China já não tenha mais casos lá. Por quarentena, por isolamento das pessoas. A Coreia do Sul, por outro lado, fez um outro caminho. Eles correram, se mobilizaram e não produzem tantos testes quanto a China, mas para uma população muito menor produzem proporcionalmente mais testes. Então a China chegou a fazer 1,5 milhão de testes para coronavírus por semana. A Coreia do Sul está fazendo menos do que isso, acho que em torno de 10 ou 15 mil por dia, mas para a população deles é o suficiente. E eles estão testando todo mundo o tempo todo. Então, eles já desenvolveram a rotina de um drive-thru de teste para coronavírus, que você vai lá com o seu carro, passa na fila, fica dentro do carro, alguém vem com cotonete, esfrega ele na sua boca, você fecha a janela, vai embora e depois você vai receber um SMS no seu celular avisando qual é o resultado do teste, e se for positivo você já fica em quarentena em casa, e o aplicativo, você habilita ele para monitorar o seu vai e vem, para ele ver se você realmente está ficando em casa ou não. Mas o resultado sai assim na hora? 3 horas depois. Tá.
Não, porque alguns testes, né, por exemplo, que a gente vê notícias aqui no Brasil, estão dando dias de demora. Então é uma tecnologia diferente que a Coreia do Sul desenvolveu, ou, enfim, É mais a dizer? logística. O teste em si, como que funciona o teste para o coronavírus atual? Tem dois tipos de coisas que você pode detectar. Você pode detectar o vírus, ou você pode detectar a sua resposta imune contra ele. Quando a gente vai fazer um teste para dengue, por exemplo, num posto de saúde, que você pode, de verdade, cuspir num palitinho, o que aquele palitinho vê é se você tem anticorpo, se você tem imunidade contra a dengue. Então quer dizer que você já pegou ela, não necessariamente que você tem o vírus. Também tem um teste que pega o vírus. No caso do coronavírus, como ele é muito novo, muito recente, o que a gente sabe fazer agora é procurar o material genético dele nas pessoas. Então, é uma reação que chama RT-PCR, só estou dando o nome por formalidade, que a reação em si acontece em coisa de 1 hora. Então, a demora, geralmente, é a demora para você enviar a amostra para o laboratório correr aquilo, fazer o teste e emitir o resultado. Não é uma demora da reação em si, da técnica. Eles já estão com isso tudo otimizado no posto de coleta mesmo e já mandam o resultado logo em seguida. Então, 3 horas é o tempo necessário para você juntar um número de testes suficiente numa plaquinha de 1000 poços para correr 1000 testes ao mesmo tempo e aí mandar o resultado para a pessoa. O que os dois estão conseguindo fazer com isso todo mundo que tem coronavírus, eles sabem que tem. Na China, tá todo mundo em casa de qualquer forma, ninguém tem contato. Na Coreia, quem tem coronavírus tem que ficar em casa, tem que ficar isolado, e com isso eles conseguiram não parar a economia, não fechar comércio, não fechar as coisas, mas manter quem eles sabem que está com diagnóstico em casa. E acho que é o único exemplo de país que está conseguindo conter o surto sem ter que parar tudo, como a China fez. E no caso da Coreia do Sul, aí entra uma discussão que vale para o Brasil, né, que é o seguinte: o Brasil, muito se fala que os lugares mais complicados, pelo menos nessa primeira fase, são as grandes cidades, os lugares com maior densidade populacional. Né? A Coreia do Sul é um dos países com maior densidade populacional do mundo. Né? Se você tirar ali aqueles países que são basicamente cidades-estado, como Mônaco, Singapura, né? A Coreia do Sul é ali junto com talvez Taiwan e acho que Bangladesh, né? Dos países com maior densidade populacional do mundo. Só que 50 milhões de pessoas numa área que é metade de São Paulo? Mais ou menos isso. A população é por aí mesmo, 50 milhões de pessoas. E como essa questão da densidade populacional afeta a questão do espalhamento do vírus, né, do contágio do vírus, e como aí a gente entra até numa faixa talvez um pouco mais especulativa, né, mas assim, essa lição da Coreia do Sul, de você examinar todo mundo, ela funcionaria em regiões de menor densidade populacional, como, por exemplo, estados brasileiros como Mato Grosso, como Goiás, estados que têm baixa densidade populacional? É complicado porque é uma mistura das duas coisas, a densidade populacional joga contra, porque é muito rápido e muito fácil de você ter o contágio com muitas pessoas, né? Então o vírus espalha muito rápido, mas por outro lado você tem muito mais infraestrutura, né? Então a Coreia do Sul tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e estão fazendo teste em todo mundo que eles podem. Eles têm a maior densidade de testes por pessoa no país, de qualquer lugar. Como eu disse, eles só não fazem mais testes do que a China, mas proporcionalmente fazem mais. E aí o resultado é que eles estimam uma letalidade de acho que 0,6% do coronavírus, que pode ser a letalidade ideal do vírus, que é o mínimo de pessoas que ele mata, quando você consegue ver todo mundo que tem e quando você consegue tratar muito bem todo mundo que precisa de atendimento, né? Inclusive, letalidade do coronavírus é um bom indicador da saúde do país como um todo. Quanto mais alta essa letalidade, maiores as chances do país não estar contando casos e não estar dando conta de atender essas pessoas em hospital. Então, se você pega a China, por exemplo, Hubei, que é a região onde estourou o surto, chegou a ter uma letalidade de 3,8%, 4%. Fora de Hubei, nas grandes cidades onde teve casos, a letalidade caía para 1%. Então, quer dizer, além de não poder testar todo mundo em Hubei, ainda provavelmente as pessoas estavam tendo condições de ter um cuidado de saúde muito maior fora de lá. A Coreia do Sul junta os dois. E em grandes centros aqui no Brasil, a gente tem como dar
a gente tem esse problema da transmissão muito, muito rápida entre as pessoas, mas você também tem uma infraestrutura hospitalar e de pessoas para fazerem teste muito maior, né? Então você pega uma capital como o Daegu, que é a região onde foi mais afetado, e você faz um drive-thru, imediatamente tem 1 milhão de pessoas, 2 milhões ao redor que podem dirigir para um drive-thru. Você fazer um drive-thru em Minas, para o pessoal dirigir até lá, se for no interior de Minas, para você atingir 1 milhão de pessoas, você vai ter que dirigir 400 quilômetros para chegar, né, para fazer o teste. Então, o vírus é difícil de atingir as pessoas, mas também a infraestrutura, tanto hospitalar quanto de teste, não vai chegar na galera tão fácil como chega na Coreia. E aí, ainda na Ásia, mas agora a gente vai especificamente para o Oriente Médio, né, a gente tem o caso, o exemplo, né, do país que talvez esteja numa situação mais dramática, que é o caso do Irã. Então, quando a gente olha para o Irã, é um país que teve até agora mais de 800 mortes confirmadas oficialmente, isso de um país que aí quem acompanha, né, o Xadrez Herbal sabe que não é conhecido pela sua transparência, pela sua abertura perante a comunidade internacional. Vide o caso do avião de passageiros que foi abatido perto de Teherã, e inicialmente o governo iraniano negou, né, e mesmo sabendo a verdade. Então, assim, o caso do Irã, ele acaba fornecendo, digamos assim, quais lições do que não fazer, Átila. Embora seja importante a gente fazer uma pequena ponderação no caso do Irã, uma ponderação pequena, mas que é importante, que é o seguinte: o Irã, ele sofre, né, diversas sanções internacionais, especialmente por parte dos Estados Unidos, e que muitas vezes afetam as áreas de saúde. Aí, por exemplo, um equipamento médico que envolva radiologia, ele não pode importar porque vão dizer que é para o programa nuclear de forma disfarçada. Um componente químico de um remédio, de um exame, vão dizer que é para armamento químico e não pode importar, e por aí vai, porque tem muita coisa que é de uso duplo. Então, é sempre bom fazer essa ponderação de que o Irã, ele não consegue ter os mesmos acessos internacionais a insumos de saúde, a equipamentos, do que outros países. Mas, de qualquer maneira, a situação no Irã aparentemente está muito grave. E o que a gente consegue falar sobre isso, Átila? O Irã, assim, era de se esperar que eles fossem ter mais problemas para lidar com isso por causa de todos os fatores que você disse. Mas, de qualquer forma, a medida básica de contenção do vírus, que é isolar as pessoas, teoricamente qualquer país pode fazer. Você pode ter uma mortalidade um pouco maior por causa de quem não vai ter respirador no hospital, não vai ter UTI para ser atendido, não vai ter máscara para se proteger, mas assim, isolar as pessoas em casa, teoricamente qualquer país pode fazer, independente da infraestrutura, ou pelo menos, mesmo país com infraestrutura muito menor do que o primeiro mundo podem fazer. O Irã teve vários problemas, né? O Irã, pelo que eu entendo, eles têm um problema de desconfiança dos políticos muito sério lá. Muito, muito sério. Então, e eles foram pegos no começo do surto de coronavírus, né? Eles foram pegos bem no comecinho, porque eles são um hub bem importante, recebem gente vinda da Ásia toda, passando por lá. E então, assim, hoje a gente consegue, com a mentalidade de março, olhar para a situação e entender o que tem de perigoso num caso de coronavírus chegando no Brasil. Eles não tinham condições de fazer isso tão cedo. E quando foram tentar agir, avisando a população para se abrigar, se isolar, manter distância, ainda teve uma descrença da população no que os políticos estavam fazendo. Até falaram que foi uma conspiração o ministro da Saúde pegar coronavírus. Não sei se você para sufocar os protestos no país contra o governo, né? Isso, obrigado. No meio dos protestos, a gente viu isso no Brasil também, né? Tinha protestos que estavam querendo acontecer nas ruas, independente do coronavírus. É difícil de convencer as pessoas que estão indo para uma coisa que foi organizada há muito tempo e que tem um movimento enorme, de que existe uma razão sanitária para não fazerem aquilo, né? Então, além de tudo, eles não conseguiram reagir a tempo. O vírus circulou muito rápido lá, atingiu todos não, mas uma boa parte do corpo político do país até, e pela falta de confiança das pessoas, eles não conseguiram fazer o isolamento a tempo. Então o número de casos explodiu,
Enquanto a gente grava aqui, eles têm 850 mortes para quase 15 mil casos, que dá uma letalidade de por volta de 5%. Então é mais alto do que o resto do mundo, e já foi bem mais alto até, mas parece que eles conseguiram correr atrás e diagnosticar as pessoas que estão com coronavírus. Então, quer dizer, é um sinal bem forte de que eles estão perdendo a contagem de quem está infectado. E, aliás, deixa eu aproveitar e deixar isso claro aqui. Letalidade é uma coisa que se calcula assim: qual é o número de pessoas infectadas, qual é o número de casos, quantas dessas pessoas morreram. Assim que uma epidemia começa no país, você tem bastante gente infectada, mas ninguém ainda progrediu na doença o suficiente para algumas pessoas morrerem. Então, num primeiro momento, como é o caso do Brasil agora em março, você pode ter até um número alto de casos sem ter muitas mortes. Mas conforme a coisa vai progredindo, as pessoas acabam morrendo. Então, é de se esperar, na verdade, que se for uma epidemia monitorada, você tem uma letalidade menor no começo e não alta. O que acontece com muitos países, como foi o caso do Irã? Você não tem monitoramento, ninguém é testado para coronavírus, a gente não sabe quantas pessoas, quantos são os casos reais, e só os casos mais graves vão parar no hospital e acabam morrendo. Então, num primeiro momento, a letalidade é muito alta, porque muita gente morreu, e você não tem o registro do número de casos total. Então você pode ter os dois extremos. A Coreia trata muito bem, está todo mundo tranquilo, o sistema de saúde é muito bom, letalidade super baixa, 0,6%, 0,5%, dependendo de quando você faz a conta. O Irã, poucos casos, aliás, poucos diagnósticos, então pouca contagem de casos, muita gente morrendo, sinal de que tem muitos casos que eles estão perdendo, uma letalidade de quase 5% ou um pouco mais, quase 10 vezes o caso da Coreia. Não é porque o vírus do Irã é mais letal, é porque eles não estão contando o número de casos. E se eles estão com tão poucos casos reconhecidos frente a essa letalidade, é sinal de que a epidemia está muito pior do que a gente pode até ver lá. Entendi. Então, ou então, além do eventual descontrole, também pode ter a questão de números serem mascarados, né? Porque, novamente, não é um governo exatamente marcado pela transparência. Sim. Aí, a gente aproveita que a gente está no Oriente Médio, né, que é ali o berço das três grandes religiões monoteístas do mundo, e a gente vai falar de um assunto super tranquilo, né, que pouco mexe com a paixão das pessoas, que é a religião, que é o seguinte: nós tivemos já no final de fevereiro ainda, né, a Arábia Saudita fechando a peregrinação a Meca. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que se tem registro, e é possivelmente a primeira vez que isso aconteceu em todos os tempos. Tá? Né, teve até uma foto que circulou bastante, uma foto feita com drone, mostrando ali a Kaaba na Meca, né, em Meca completamente vazia. Né? Junto com isso, o Papa Francisco, né, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, inicialmente, né, disse que os fiéis italianos estavam, digamos assim, dispensados de irem à missa, e acabou depois expandindo, né, essa autorização, dizendo que é importante que as pessoas orem nas suas casas, e que a Páscoa, né, não teria as celebrações que habitualmente tem na cidade do Vaticano. E aí outra foto que também circulou foi o Papa Francisco abençoando, né, a praça, né, em frente à Basílica de São Pedro, a praça vazia. Então, e ele realizou, por exemplo, ali algum tipo ali de conversa com os fiéis, algum tipo de oração via videoconferência. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, você tem algumas lideranças religiosas dizendo que, olha, não tem problema nenhum, é coisa do diabo, pode ir para a igreja mesmo, tem que ir. Aí deixando de lado a fé de cada um. Né, mas aqui nesse caso, acho que são dois exemplos muito bons, né, exemplos internacionalmente de relevância, que mostram que a questão do coronavírus ela é muito afetada por pessoas estarem confinadas num mesmo espaço, né, especialmente pessoas de maior idade, que costumam ser muitas vezes boa parte do público de uma missa, de um culto religioso. Então, assim, deixando de lado questões de fé,
você diria que esses dois exemplos são bons para quem estiver nos ouvindo, mostrar para o tio, para a tia, para a vovó, enfim, para quem for, que é melhor não ir na missa no culto domingo, que é melhor orar em casa e porque realmente precisa se prevenir de ficar confinado no mesmo espaço. Cara, são exemplos fundamentais, assim, de verdade. Dado especialmente aí da Meca, né? A peregrinação à Meca, dado o volume de gente que circula lá, eu acho que é fundamental o que eles fizeram, porque é normal, durante uma crise, durante um problema, ainda mais uma coisa como uma pandemia, as pessoas ficarem ansiosas e buscarem o consolo, o amparo religioso. Legal, fantástico, fiquem à vontade, mas fazer isso congregando na igreja em grandes volumes é uma receita para espalhamento viral muito forte. A gente tem vários exemplos históricos, assim, os soldados voltando para a guerra em 1918, trazendo a gripe espanhola, foi uma coisa que ajudou o vírus a circular o mundo em muito menos tempo do que ele tinha circulado até então. Então, antigamente, uma pandemia levava décadas para rodar o mundo. Com a Primeira Guerra, ele levou 2 anos, 1 ano, para rodar o mundo, por causa das pessoas voltando para casa. Os Estados Unidos já teve problemas algumas vezes tem uma gripe famosa de 1972 deles, que foi semeada por recrutas doentes indo para o exército no começo do ano. Então, quando você tem o começo do recrutamento e todo mundo tem que se juntar numa base militar, são jovens vindo de todos os cantos, cada um vindo de uma casa diferente, se juntando em quartel, e eles tiveram uma gripe muito séria se espalhando lá por causa disso. Esse é um dos motivos que a gente tem para fechar universidades, inclusive. Escolas você fecha e você tem problemas com escola porque criança põe a mão na boca, põe a mão nas outras coisas, põe as coisas na boca, são muito próximas e tem uma imunidade em desenvolvimento ainda, então elas são muito propensas a espalhar uma doença, mas elas não são propensas a fazer essa doença circular tanto, só entre elas. O grupo universitário, embora em certos eventos também possa ter bastante contato e bastante boca em boca, é um grupo que vem de muitas regiões e se junta no começo do ano. Então, só pegar qualquer universidade, né? O pessoal vai para outra cidade, todo mundo se junta e aí o vírus circula muito rápido. Então, para dar o exemplo de São Paulo, dia 10 parecia não ter motivo para fechar as universidades, que é uma congregação de muita gente num espaço confinado, porque não tinha coronavírus em São Paulo. No dia 13, são pelo menos 15 universidades que tiveram casos de coronavírus dentro delas. E quando você descobre esses casos, é sinal de que o vírus já estava circulando antes. Isso para dar um exemplo de universidade que é fácil de traçar. Igrejas, eventos religiosos, congregações desse tipo são isso ao quadrado, ao cubo. É muito mais gente e é um risco bem maior ainda. Então, é o melhor exemplo que eu podia dar de bom senso e sacrificar uma coisa que é importante para as pessoas a favor do bom senso e da higiene e da vigilância sanitária são esses dois casos, com certeza. Saindo do Oriente Médio, né, aí a gente vai ali para a Europa, que atualmente está se tornando, né, o principal centro do coronavírus. E aí na Europa, primeiro a gente vai falar do caso italiano, que o caso italiano ele é muito conectado ao Brasil, até porque, de certo modo, né, a doença chegou ao Brasil muito provavelmente por pessoas que vieram de voos da Itália, junto com pessoas que vieram dos Estados Unidos também, claro, não é responsabilizar ninguém individualmente. Mas a Itália hoje passa talvez pela situação mais dramática em relação ao coronavírus. Você tem ali toda a região, justamente a região mais populosa da Itália, né, a região noroeste da Lombardia, as pessoas em quarentena em casa, e chegou-se ao ponto em que médicos italianos estão tendo que, basicamente, na falta de termos melhores, né, escolher quem vive e quem morre, porque você não tem como tratar todo mundo. Então, como está a situação na Itália? Por que a Itália ela demorou a responder? Ela subestimou o coronavírus? Ela achou que era uma conspiração? Enfim, o que está rolando na Itália que a situação ficou tão dramática? Primeiro que eles foram pegos de surpresa, né? Como vários outros países fizeram,
Os italianos, talvez por não terem testes para distribuir para todo mundo, mas eu posso dizer que isso é um problema geral. Eu não sei de nenhum outro país que tem condições de fazer o que a Coreia está fazendo, e eu não sei dizer por que só a Coreia tem condições de fazer tanto teste. Espero ter uma resposta para isso, que a gente possa aprender alguma coisa com ela. Mas talvez por não terem tantos testes, talvez por estarem... De verdade, acho que o tema desse podcast vai ser subestimaram a China, né? Mas talvez por achar que era um exagero da China, que não era para estudo ou o que for, a Itália estava só testando quem vinha da China com coronavírus, e eles acabaram recebendo um turista alemão que estava com corona. Eu não lembro se ele foi direto da China para a Alemanha com coronavírus, ou se ele pegou de alguém na Alemanha que tinha vindo da China, mas um alemão com coronavírus entrou na Itália, tinha sintomas de corona, era uma gripe com tosse, e foi para o hospital, testou, passou por acompanhamento médico. Ninguém queria testar ele para coronavírus porque ele não tinha vindo da China, ele passou o vírus para todo mundo, incluindo a equipe médica que atendeu ele. E é um evento desse, um eventozinho que pode semear uma pandemia no lugar. Esse é o grau de vigilância que a gente tem que ter. E o problema é que quando a Itália reconheceu, ela já tinha dezenas ou centenas de casos. Porque o que acontece? Você tem cadeias de transmissão. Então imagina assim, alguém pegou o coronavírus, levou 5 ou 7 dias para ter os sintomas, passou para outras pessoas. Essa pessoa ainda vai levar mais 5 ou 7 dias para ter os sintomas sérios de falta de ar que precisam fazer ela ser hospitalizada. Quando essa pessoa for hospitalizada, já teve um outro ciclo de transmissão, entendeu? Então a gente está gravando remotamente esse podcast. Sim. Já é legal deixar claro para o pessoal que a gente está fazendo o que a gente prega, mas imagina que a gente se encontra no estúdio do Xadrez Verbal. Aí eu chego com coronavírus. O estúdio é da Central 3, o Xadrez Verbal não tem cacife para ter um estúdio próprio. A gente se encontra na Central 3, eu passo o coronavírus para você, para o Matias, para quem mais que eu posso passar lá? Pro Leandro, pro pessoal da portaria, enfim, pronto, um monte de gente. Para vocês três, para você, pro Matias e pro Leandro. O que vai acontecer? Uma semana depois, quando chegar no ponto em que eu tô com uma falta de ar tão séria que eu preciso ir parar no hospital, a hora que eu der entrada no hospital com falta de ar, você, o Matias e o Leandro já estão na fase de sintomas e transmissão de vocês. Aí eu dei entrada no hospital, estão me tratando como gripe ainda e eu não melhoro por nada. 2, 3 dias depois, o pessoal se liga que o que eu tenho é coronavírus e começam a correr atrás de com quem eu tive contato antes. Até eles chegarem em vocês já passaram para outras pessoas. Se não tratarem o meu caso como coronavírus de cara e tiverem que esperar chegar 5, 6, 7 pessoas com sintomas, já teve outras 2 ou 3 cadeias de transmissão e já são 60, 100, 200 pessoas contaminadas. Então é muito cruel essa matemática e isso cresce muito rápido. É por isso que se você não está atento para o que está acontecendo, quando você vê uma morte, por exemplo, já é sinal de que tem pelo menos umas 100, 200 outras pessoas muito mal de coronavírus naquele país. A não ser que o corona tenha chegado e infectado uma pessoa que tem todos os problemas, que está no pior grupo de risco e que só ela pegou e morreu. Normalmente o que acontece quando você vê alguém morrer de coronavírus no país, quer dizer que já tem pelo menos umas 100, 500, 600 outras pessoas com vírus passando para mais gente. E foi o que aconteceu com a Itália. E a Itália no começo tentou tratar como uma coisa que você pode rastrear quem pegou e isolar aquelas pessoas em casa. Ninguém queria parar, como a China parou, e fazer uma quarentena do país ou da região. Só que os casos na Itália continuaram aumentando muito, e muito rapidamente, porque normalmente o coronavírus dobra o número de pessoas que ele infecta a cada semana. Se você não está diagnosticando bem, se você não faz ideia de quantas pessoas são, e você só está vendo para quem chega com sintomas sérios, ele pode dobrar até mais rápido. Quando a Itália teve uma noção da seriedade, o número de infectados lá já estava dobrando a cada 2 ou 3 dias. A hora que começou a lotar os hospitais, que eles falaram, não, tem que decretar uma quarentena, já era tarde. Então até agora eles estão vendo o resultado disso. Eles demoraram muito para parar o país e eles ainda vão ter problemas. E se agora eles estão sem UTI e tendo que escolher quem eles vão internar, daqui a uma semana eles vão ter o dobro de pacientes chegando. Só que essas pessoas levam meses para sair de uma UTI. Então imagina se eu viro para você e falo, Felipe, a gente tem 800 leitos livres para UTI e hoje eu vou precisar internar 1.000 pessoas. Eu já não tenho mais leito. Vamos decretar quarentena. Tá bom, a gente decreta a quarentena agora, daqui a 2 semanas eu vou ter 4.000 pessoas chegando, e eu já não tinha leito hoje. Isso foi o que aconteceu com eles. Eles foram soterrados muito rápido pelo número de pessoas internadas. E é visível, assim, tem
tem uma comparação muito legal que fazem com o número de pessoas que a região de Lodi teve e a região de Bérgamo. Lodi colocou quarentena bem cedo, no dia 23 de fevereiro. Enquanto a região de... Então, Lodi tinha mais casos e no dia 23 de fevereiro decretaram quarentena. Fecharam todo mundo em casa, isolamento social das pessoas, ninguém pode sair na rua. Quarentena e lockdown, que aliás tem uma diferença. Quarentena é eu interno todos os doentes. Lockdown é eu interno todas as pessoas. Todo mundo vai ficar preso dentro de casa. Lodi fez um lockdown desse. Travou todo mundo em casa no dia 23 de fevereiro. Bérgamo esperou até o dia 8 de março para fazer isso. Em 5 dias depois, Bérgamo já tem o dobro de casos de Lodi. Eles tinham menos casos, demoraram um pouco mais, questão de uma semana, duas semanas, para decretar lockdown, e agora ele já tem o dobro de casos e aumentando. Então a Itália é o símbolo do que acontece quando você demora para tomar medidas mais restritas para confinar as pessoas. É caro, é muito difícil porque você literalmente para a sociedade, fecha bar, fecha restaurante, fecha comércio ambulante, fecha quase qualquer coisa que atende as pessoas. Na Itália hoje só está funcionando farmácia e supermercado, mas se você não faz isso, o número de pessoas que você precisa internar dobra, pelo menos toda semana. E se você já não tem leito, daqui 2 semanas, uma semana, você só vai ter um problema maior. E aí, só fazendo uma observação, uma observação quase provocação, mas já que aqui no Brasil tem se partidarizado a questão do coronavírus, o que é diferente de politizar, muita gente acha que são sinônimos, mas não são. Nossa, é verdade. Mas já que tem muita gente partidarizando a questão do coronavírus, eu fui conferir aqui, Lodi tem uma prefeita que é da Liga Nord, o partido dos grandes partidos italianos atualmente, o partido mais à direita. Né? Então, muita gente aqui que, não, mas as medidas contra o coronavírus iriam prejudicar as manifestações do dia 15 e tal, e aí você citou uma cidade que fez uma medida de sucesso, uma cidade que é governada por uma política, como eu disse, do partido mais à direita do parlamento italiano. Tem uma outra coisa que a Itália começou a contar agora, que é o seguinte, tá todo mundo falando que a letalidade na Itália é maior, porque eles têm uma população mais idosa, né? Eles são dos países com mais idosos no mundo, e de fato, tem muito idoso lá para sofrer. Tem um vídeo bem marcante que eu vi hoje, de alguém na Itália folheando um jornal regional, e ele pega uma notícia do começo de março, ele pega um jornalzinho do começo de março e folheia, e você vê 2 páginas de obituário falando de quem morreu naquela semana, com uma foto e um memorial da pessoa que vive naquela região. E aí ele pega um jornal de dias recentes e são 15, 20 páginas de obituário, com foto das pessoas e quem morreu agora. Ontem, dia 15 de março, a Itália registrou 368 mortes por coronavírus. E aí o pessoal olha para um número desse e fala, não, mas a tuberculose mata mais gente por ano, ou mata mais gente por dia. Mas a gripe mata mais gente por dia. Só que a Itália está numa subida. Se o que eles fizeram, se o lockdown que eles fizeram de manter as pessoas em casa não funcionar, isso quer dizer que daqui a 3 dias a Itália não vai ter 368 mortes, ela vai ter 1.000 mortes. Quer dizer que daqui a 6 dias ela vai ter 2.000 mortes. Quer dizer que daqui a 3 semanas ela vai ter 5, 10.000 mortes por dia. Então, o coronavírus mata menos pessoas do que qualquer outra dessas doenças hoje. Só que se você não barra ele, daqui a um mês ele está matando 2, 3 vezes mais e continua subindo do que outras doenças. E o que a Itália, inclusive, está vivendo agora é que eles isolaram os idosos, estão fazendo o possível, mas eu até agora não sei dizer se é porque eles estão isolando bem idosos ou porque os mais novos se sentiram à vontade para continuar circulando e levando a vida normal, mas na Itália eles estão tendo um pico anormal agora de hospitalização de pessoas entre 19 e 50 anos. Então parece que os idosos conseguiram proteger bem, mas contando com o fato de que só idosos que são grupo de risco e que morrem mais, o pessoal mais novo continuou se expondo e eles estão tendo muita hospitalização do pessoal mais novo. Porque quando a gente fala que o risco de morte é maior para idosos, então 14 até 15% dos idosos podem morrer de coronavírus, enquanto 0,2% dos mais novos morrem, que é 2 pessoas em 1.000. Então você vê 140 em 1.000 versus 2 pessoas em 1.000. Parece muito menos os mais novos. Só que mesmo assim essas pessoas precisam de hospitalização e de respiração. Então, ao que tudo indica, na Itália, apesar de todo o problema, os mais velhos
pararam de ser tão contaminados e tende a diminuir a mortalidade deles, mas os mais novos continuaram se expondo e está todo mundo tendo que ser internado no hospital agora, mesmo que não morra depois, ainda assim é um pico de pessoas precisando de atendimento médico. E como a gente, né, mencionou, acaba até tirando, né, às vezes, o atendimento médico de outras pessoas, porque muitas vezes os profissionais de saúde têm que fazer uma avaliação clínica, né, não é que eles estão servindo de juízes de quem merece ou não, é uma avaliação clínica. Desculpa, só uma coisinha aí. Tem 2 ou 3 critérios médicos bem diretos que ditam que você tem que atender uma pessoa mais nova antes, numa situação dessas. Que é o seguinte, é o número de anos de vida de qualidade vividos e a chance de recuperação. Então, se você tem alguém com 30 anos precisando de atendimento de UTI e alguém com 85 anos precisando de atendimento de UTI, se você salvar a pessoa de 85 anos, ela tem mais 3, 5 anos de qualidade de vida, se muito. Se você salvar alguém de 30 anos, essa pessoa ainda tem 50 anos de qualidade de vida pela frente. Então, assim, são 50 versus 5. Teoricamente faz sentido você, dentro desse critério de qualidade de vida, que é um dos critérios adotados mundialmente, faz sentido você salvar uma pessoa mais nova, que vai ter muito mais anos de vida de qualidade pela frente e que até, em se tratando da economia do país, vai contribuir mais para a arrecadação de imposto e outras coisas mais para o país todo. E que a chance de recuperação dela é muito maior do que se você for tratar e atender alguém de 84, 85 anos. É bem capaz de, pelo menos nessa região da Itália, nos próximos anos a gente vê a expectativa de vida reduzida por conta disso. E claro, né, quando a gente fala isso, novamente, é importante frisar muitas vezes que não é um julgamento da pessoa, porque é claro, pro neto ou neta da pessoa de 85 anos, isso muitas vezes pouco vai importar, né, por razões emotivas. Mas então por isso que eu acho também importante a gente fazer esse friso. Ah, não, claro, eu tô falando assim, né? Não, eu só tô destacando. É a checklist feita pro médico não ter que tomar, pra médica não ter que tomar uma decisão fria, calculista ali na hora. Ele tem um protocolo que ele tem que seguir, o protocolo dita isso. Até para você não fazer as pessoas terem que escolher numa situação dessas. Mas é a situação que chega. Ainda na Europa, a gente tem notícias da Espanha que, numa situação muito similar, né, ao que está acontecendo na Itália, a França, hoje, ela adiou a segunda fase das suas eleições municipais. Não é segundo turno, é segunda fase, tá? Porque, como são muitas cidades, então eles não realizam todas as eleições ao mesmo tempo, né? Por questão de logística. Hoje, também, a União Europeia fechou sua fronteira por 30 dias para a entrada de pessoas de fora, o que hoje inclui, por exemplo, cidadãos britânicos, né? Então, assim, são notícias que acho que encaixam muito o que a gente discutiu sobre a Itália. Então, talvez ficasse um pouco redundante a gente falar dessas questões, acho bom a gente só citar. Mas antes da gente passar para o caso britânico, Átila, tem alguma coisa que você queira falar sobre esses países do continente? Bom, a Alemanha e a França começaram a registrar casos antes e pareciam já estar entrando no mesmo curso da Itália. E a Espanha, de repente, também começou a registrar casos e já passou os dois em número de casos, tanto a Alemanha quanto a França. E ao que tudo indica, a Espanha vai passar a Itália em pouco tempo em números de novos casos. Tá? Eles estão registrando... em questão de... O que a gente fala é assim, dado que o vírus se distribui mais ou menos na mesma velocidade na população, não faz muito sentido você falar se o vírus está se transmitindo mais ou menos entre países, mas sim quanto tempo um país está atrás do outro em relação ao curso normal da epidemia. Sabe? Então, por exemplo, a Alemanha e a França de hoje, com o número de casos que eles têm hoje, eles são mais ou menos o equivalente à Itália de uma semana atrás. E você espera mais ou menos o mesmo número de casos deles mais para frente. Eles podem não ter o mesmo problema de postos de leitos de hospitais para atender. Agora, a Espanha está tendo muito mais casos por dia, já passou esses dois, e é capaz de alcançar a Itália, e já teve que declarar também tanto quarentena quanto lockdown das pessoas agora. Porque já viram que logo mais eles vão estar no mesmo problema do número de leitos. E o resultado desses países todos é que, principalmente por causa da Europa, a gente já tem mais casos de coronavírus fora da China do que todo o curso da epidemia que aconteceu na China até agora. A gente já está em 170 mil casos novos de coronavírus e 80 e poucos mil desses foram na China, o resto está sendo no resto do mundo, a maior parte na Europa. Então, realmente,
tá todo mundo indo num curso bem ruim aí. E agora indo para o caso britânico, acho interessante acho interessante você comentar isso. Aparentemente já estão voltando atrás, né, nessa ideia, que é o seguinte. Inicialmente o governo britânico disse que não se focaria tanto em conter o avanço do coronavírus, esperando que um contágio de grande parte da sua população levasse à imunização de manada, né? Imunização de rebanho, num termo mais apropriado, que é quando uma doença ela não penetra muito na sociedade, porque está todo mundo imunizado, que é o efeito das campanhas de vacinação. Lembrando que não existe pessoa anti-vacina, existe pessoa anti-saúde, ou pró-morte, enfim. Né? Perfeito. Então, mas assim, o que você tem a comentar dessa ideia do governo britânico inicial de imunidade de rebanho e por que eles aparentemente estão voltando atrás, indo além do fato de que para uma pessoa leiga como eu, né, era uma coisa meio espantosa, porque até você chegar na imunidade de rebanho, muita gente iria morrer. Então, o que você pode comentar para a gente? Até porque deve ter pelo menos uma pessoa nesse Brasilzão mandando no grupo de WhatsApp dizendo que essa deveria ser a postura ideal, que não está preocupado, que o negócio é deixar a doença se espalhar mesmo e se acostumar. Olha, a postura da Inglaterra parece ser uma grande aposta. Vou dar os passos do que é uma aposta, do que eles têm a ganhar e o que eles têm a perder. Primeiro, imunidade de rebanho quer dizer que se você pensar... quer dizer que para você entender o espalhamento de uma doença, você tem que entender também quantas pessoas suscetíveis ou quantas pessoas vulneráveis aquela população tem. Então, por exemplo, por que enquanto as pessoas se vacinavam com o sarampo não circulava no mundo, apesar dele ser a doença mais infecciosa que a gente conhece. O sarampo se espalha pelo ar e, em média, uma pessoa com sarampo consegue infectar 15 outras. Ele é, de longe, a doença mais infecciosa que a gente conhece. É extremamente eficiente em espalhar e ele entra em contato com todo mundo se alguém no ambiente tiver com sarampo. O que acontece é que se você vacina mais de 95% das pessoas, e para o sarampo tem que ser esse índice de vacinação, quando alguém está com sarampo e esse sarampo sai no ar e entra em contato com outras pessoas, todo mundo que ele vai encontrar já tomou a vacina e está imune. Então, antes do vírus do sarampo chegar em alguém que pode pegar ele só encontrou pessoas imunes e não foi passado adiante. É como se todo mundo no bairro tivesse alarme em casa. Uma ou duas casas sem alarme num bairro que todo mundo tem, não tem como quem quer assaltar confiar que a casa que vai entrar está protegida ou não. É melhor não assaltar aquele bairro. E o sarampo a gente trata dessa forma. No caso do coronavírus, hoje, tirando quem pegou e se curou do vírus, que são 80 mil pessoas até agora aqui, 70 e poucas mil pessoas, o resto do mundo inteiro são potenciais alvos para o vírus. Por isso que ele se espalha tão rápido, porque ninguém tem imunidade contra ele, todo mundo que o vírus encontra é alguém que pode pegar ele. O que a Inglaterra estava contando com fazer no começo, segundo o plano deles, era justamente deixar as pessoas se infectarem até chegar a um ponto em que 30%, 40% da população tem o vírus e ele começa a encontrar mais gente que se curou do que gente suscetível. E assim, o que eu vou falar agora é uma interpretação das atitudes deles, isso não é a política pública que eles anunciaram que eles iam fazer. Mas uma das coisas que a Inglaterra fez, por exemplo, foi não fechar escolas, ao contrário dos outros países. E o que eles falam é porque se eles fecharem as escolas, as crianças que pegaram o vírus nas escolas vão levar esse vírus para casa e os avós que vão cuidar das crianças podem pegar o vírus delas. Então a Inglaterra é o único país do mundo que concluiu que mandar a criança para casa pode infectar idosos e por isso você não devia mandá-las para casa. Porque todos os surtos anteriores, quando você fecha as escolas, e quanto mais cedo você fecha elas em relação à pandemia, menor é o surto de pandemia naquela região. Porque, como eu disse, criança passa vírus muito bem uma para outra, mesmo que nesse caso não desenvolvam tantos sintomas. Então, por exemplo, 1918 tem uma comparação muito bonita entre cidades americanas, que as cidades que fecharam as escolas mais cedo foram as cidades que tiveram menos casos depois. Em 2009, quando teve a gripe suína circulando, as cidades que fecharam as escolas primeiro foram as cidades que tiveram menos casos de gripe suína depois. E a Inglaterra falou, não, a gente vai deixar as escolas funcionando, vai treinar as crianças para não pegarem vírus,
Vai capacitar as crianças com musiquinha, com tudo, que aí elas vão aprender a não pôr a mão no rosto e lavar bem. E aí a gente protege os idosos. Essa foi a política que eles anunciaram. O que eu consigo interpretar disso e o que eu acho que seria uma grande aposta deles? E eu falo grande em termos do que eles têm a perder e não de ser uma boa aposta. Seria mais ou menos como se eles estivessem contando com deixa as crianças pegarem, porque elas não desenvolvem muito sintoma, e aí a hora que as crianças todas estiverem imunes, a gente libera, porque elas aí não tem como o vírus circular para os idosos. Então usa as crianças de peão, que vai ser infectado, vai desenvolver imunidade, e aí com isso a gente consegue conter a doença. Isso sou eu interpretando por que eles estavam deixando a escola aberta no meio de uma epidemia. Porque é a única coisa que eu consigo imaginar que eles queriam conseguir com isso. O problema, e o que deve ter feito eles voltarem atrás, é porque agora com a Itália e com os dados do mundo inteiro chegando, a gente está descobrindo que o vírus não é tão de boa para as crianças, tá? Que elas têm um risco de morte menor, mas mesmo assim elas precisam de internação, elas precisam de hospitalização e elas podem morrer sim, em uma quantidade muito menor, mas podem, como qualquer doença séria, aliás. Então começou a ficar um pouco antiético por parte dos ingleses e começou a ter bastante protesto e outras coisas por lá. Sendo bem sincero, o que eles estão avaliando e todo mundo está avaliando é que se você entra na fase de quarentena para não deixar o vírus circular, a não ser que a temperatura tenha um efeito muito grande no espalhamento do vírus e a gente não tem evidência de que ele é tão grande assim, esse efeito pode até ter um efeito, mas não é tão grande, você não tem saída da quarentena em mente. Então, se todo mundo na população pode pegar o vírus e eu entro em quarentena para reduzir o quanto ele se espalha, esse vírus vai continuar aqui por anos. E se você sai da quarentena, o hospital lota. Então eles talvez estivessem apostando nisso para conseguir sair antes desse tipo de trava ou de situação, deixando a epidemia correr. O que é um pouco insano, assim. E é um pouco contar com a sorte. E aí fazendo, né, um gancho, ao mesmo tempo o Reino Unido foi um dos primeiros países a paralisar o esporte, né? A Premier League foi uma das primeiras, até porque foi uma das primeiras também a ter jogadores profissionais diagnosticados com o corona, como o Arteta do Arsenal e o Hudson-Odoi do Chelsea. E aí, junto com isso, vieram paralisação de diversos campeonatos domésticos, da NBA, da Fórmula 1, Libertadores, as competições da UEFA e tudo mais. Claro, né, pensando, por exemplo, na minha perspectiva, é uma droga, porque aí eu fico confinado em casa sem ter o que assistir. E com as séries também sendo canceladas, porque ninguém quer juntar a equipe para gravar. Já estão várias canceladas, é verdade. Mas uma coisa que eu queria... que aí, né, um comentário breve, assim, mas muita gente, às vezes acaba, né, subestimando a doença, no caso do corona, tem gente falando, mas é só uma gripe e tal, mas eu acho interessante a gente citar isso, por quê? Porque a gente está falando de atletas, pessoas que têm uma alimentação regrada, que praticam exercício físico até demais, pessoas que são acompanhadas, têm a sua fisiologia acompanhada, minuto a minuto, praticamente. Literalmente, então, né, desde batimento cardíaco até presença dos componentes no sangue e tal. Então, assim, acho interessante a gente repercutir isso para ninguém ficar achando por aí que é de ferro, porque se um atleta profissional da NBA pode contrair esse negócio, como aconteceu, como foi o caso do Rudy Gobert, por exemplo, que o cara chegou passando a mão no microfone, não foi? Isso, exatamente. Ele inicialmente disse que era alarmismo, aí ele de zoeira, entre aspas, encostou em todos os microfones da coletiva, aí 2 dias depois ele foi diagnosticado positivo e o jogo da equipe dele foi suspenso com os caras já uniformizados. Tá? Não é que foi suspenso no dia anterior, foi suspenso faltando meia hora para começar, 20 minutos. Então, é interessante isso para ninguém ficar achando que é de ferro, né? Também tem isso. Não, por partes. Você pode estar no auge da sua forma física. Isso quer dizer que você talvez tenha uma chance de se recuperar de uma doença melhor. Mas o que dita se você pega uma doença ou não é se você tem imunidade a ela ou não. E se ninguém pegou o coronavírus até hoje, todo mundo pode pegar. Todo mundo é suscetível a ela. Então não importa a condição física do cara. Ele pode até se recuperar mais rápido do que eu. Com certeza, aliás, vai. Mas a chance de eu ou ele pegarmos, se os dois tiverem contato com o vírus do mesmo jeito, é a mesma. Porque não tem sistema imune ali pronto para
não deixar o vírus infectar o pulmão. Ele pode sair dessa doença antes, ele pode ter menos dificuldade, porque ele não é gordo como eu sou, mas que os dois vão pegar o vírus, os dois vão pegar. E o que é pior, na verdade? Vou falar do curso normal de uma doença, até aproveitar o caso para explicar isso. O que acontece com quem pega coronavírus? E eu falando agora, depois de prometer que a gente não ia falar de progressão de paciente. Ele é um vírus respiratório. Ele vai entrar pelo seu nariz, ou pelo seu olho, se você colocou a mão em alguma coisa com muco ou com saliva de alguém que estava com coronavírus, e levou a mão para o olho, ele pode descer pelo duto lacrimal mesmo para chegar no seu nariz, que ele é ligado, não sei se já aconteceu de você assoar o nariz e sair um pouquinho de ar pelo olho, ou ao contrário, quando a gente chora e fica com o nariz cheio, é porque desce um pouco de lágrima, porque tem uma comunicação entre o olho e o nariz. Então se você põe a mão em alguma coisa com coronavírus e põe a mão no olho, mesmo estando de máscara, por isso que o pessoal não recomenda máscara, entre outras coisas, o vírus pode, através do duto lacrimal, chegar a infectar o nariz, e depois ele vai infectando a garganta, e depois ele vai infectando o pulmão. Isso vai acontecer com qualquer grupo, com qualquer estado de saúde das pessoas, porque não tem imunidade prévia. Aí o que acontece no pulmão? O vírus destrói toda a pele do pulmão por dentro. E aí por isso que a gente não consegue respirar também, porque o vírus, além de fazer um inchaço do pulmão depois, porque ele inflama, ele destrói a pele do pulmão que joga o oxigênio para o sangue. É por isso que ele dá a tosse seca, porque o pulmão está todo irritado, e é por isso que ele dá a falta de ar, que precisa fazer as pessoas serem internadas e entubadas no hospital, porque você não tem mais o pulmão para transportar oxigênio para o seu sangue. Isso vai acontecer com qualquer um. O problema é, se a destruição que ele fizer no pulmão for muito séria, tudo indica que, e eu afirmo com mais categoria, com mais certeza, quando a gente tiver esses estudos publicados, mas é o que os médicos estão relatando por enquanto, então ainda está na parte de relato médico, não está em artigo publicado, revisado, e temos os números oficiais como é com a letalidade do vírus, mas tudo indica que o vírus no pulmão destrói tanto a superfície do pulmão, que mesmo quando a pessoa se recupera depois, ela não consegue respirar como ela respirava antes. Então ele pode cicatrizar o pulmão e dificultar depois para você respirar. A gente não sabe dizer se é para sempre, porque não tem ninguém recuperado de coronavírus há mais de 2 meses. Todo mundo na mesma agora. A gente não sabe dizer se isso vai durar 5, 10, 15 anos. Com a SARS e com a MERS, isso aconteceu permanentemente. A SARS, que é aquele surto de coronavírus de 2003, que era mais sério do que o de hoje, quem se recuperou da SARS nunca respirou direito depois. Respirou direito assim, nunca respirou tanto quanto respirava antes. Então, para um atleta que depende de correr, usar o pulmão, oxigenar o sangue e estar ali disposto o tempo todo, se ele começa a respirar só 80% do que ele respirava antes, 70% do que ele respirava antes, ele nunca mais vai ter o mesmo desempenho. Então ele pode tratar isso como qualquer besteira, ele pode tratar isso como qualquer bobeira, mas é sério. Mesmo uma gripe normal já pode comprometer o pulmão. E é uma das coisas que a gente não leva em conta quando pensa na gripe como se fosse qualquer coisa. Mas o coronavírus é mais sério nisso, e tudo indica mais comum de causar esse tipo de dano. Para um atleta é fim de carreira, se é um exercício aeróbico desses. Entendeu? Se não é um arco e flecha, se é um jogador de futebol, se é um jogador de basquete, se é um jogador de, eu não sei, qualquer outro esporte que a pessoa tem que correr para lá e para cá, que para mim são muitos, você arriscar pegar coronavírus é você arriscar perder o seu instrumento de trabalho. Em parte é um dos motivos que eu vejo para estarem encerrando os eventos esportivos, para não juntar as pessoas na arquibancada, que é um absurdo também, você está pedindo para as pessoas transmitirem vírus uns para os outros, mas para os atletas também tem esse risco deles pegarem uma doença que não parece severa, pode não matar eles, e eles estão no grupo com menos chance de morrer, mas que pode comprometer a carreira deles para a vida. E antes da gente passar então agora para o continente americano, a chamada do programa vai ser Átila Yamarino diz que arco e flecha não é esporte. Tá? Então vai ter os praticantes de arco e flecha vão brigar com você. E aí a gente Fórmula 1 chega também, né, que continua funcionando. A gente chega no continente americano, né, aí a gente divide, né, basicamente em 2 blocos, né? O primeiro é Estados Unidos, que mesmo inicialmente tentando diminuir um pouco ali a imagem da pandemia, o governo dos Estados Unidos declarou emergência nacional na última sexta-feira 13, né, por coincidência aí da data,
E a segunda parte em relação à nossa vizinhança, né? Países que fazem fronteira com o Brasil. Inclusive hoje teve uma reunião por videoconferência dos presidentes do ProSul, aqui da América do Sul. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi o único presidente de um país integrante do ProSul que não participou da videoconferência. Porém, a Argentina já suspendeu os voos vindos da Europa. Países como El Salvador, que não faz fronteira com o Brasil, mas chegou a fechar suas fronteiras parcialmente também. O Mercosul anunciou que vai declarar o fechamento das fronteiras dos países integrantes. Então, assim, feito esse apanhado geral, eu jogo a bola para o teu lado. Né? O que você acha que dá para falar nesse momento sobre os Estados Unidos, que eu sei que é um local que você tem uma preocupação muito grande, pelo que você comenta nas redes sociais, e sobre a nossa vizinhança, especialmente pensando, né, nos ouvintes que, imensa maioria, vão ser brasileiros, pensando na possibilidade de pessoas com a doença entrarem no Brasil por terra, né? Como é que fica essa questão? Para começar, os Estados Unidos, para mim, são um exemplo marcante, porque eles são um país que, junto com a China, mais teriam condições de responder ao surto atual, de longe. Então, por exemplo, eu entendo no Brasil a gente ter falta de testes, porque nós não temos tantos laboratórios aqui, a gente já tem um histórico de uns 10 anos, mais ou menos, pouco menos, pelo menos uns 7, 6 anos de queda de financiamento da ciência. Então, desde pelo menos 2014, o orçamento anual de pesquisa no Brasil vem caindo. Então, tem menos laboratórios, com menos equipamento, com menos pessoas treinadas, com menos mão de obra qualificada para poder colaborar nisso. E boa parte dos reagentes para fazer aquele tal de RT-PCR que eu falei lá no começo são reagentes importados mesmo. Tanto que no começo a gente demorou para fazer os primeiros testes aqui no Brasil, e prova e contraprova, e a pessoa ficava com um caso suspeito por 2 semanas, porque esses testes tinham que ser mandados para fora do país. Depois o Brasil foi um dos primeiros países a sequenciar o vírus dos seus pacientes, porque ao invés da gente partir para a abordagem mais barata e mais simples, a gente partiu direto para a abordagem de pega tudo que tiver no sangue e sequencia o vírus inteiro. O que normalmente não se faz para uma parte dos testes, mas quando você tem esses testes. Então aqui no Brasil a gente já tinha uma certa falta de reagente, material e outras coisas para poder testar todo mundo na população. Não é o caso dos Estados Unidos. Eles teoricamente teriam condições de fazer um volume muito grande disso. E como a gente viu com a Coreia e com a China, nos 2 países que estão conseguindo conter o vírus, você tem que testar muitas pessoas para saber quem está com coronavírus, para não cair no problema que eu dei de visitar a Central 3 e passar para todo mundo. Eles não fazem testes até hoje. Tá? Eles têm um problema de custo dos testes, e a China deixou isso muito claro desde o começo, como política deles, que não se poderia pagar para ser testado, nem para ser internado e tratado de coronavírus. Por quê? Porque a China quer dar tudo de graça para todo mundo? Não, porque você quer que todo mundo que tem medo de estar com coronavírus descubra se tem e receba tratamento. A última coisa que você quer é essas pessoas se escondendo e tentando fingir que não tem o vírus. Aqui a gente vai ver depois o que aconteceu com a Coreia por causa de uma pessoa que fez isso. Nos Estados Unidos, não que eles estejam perseguindo alguém, mas eles começaram a tentar distribuir testes gratuitos, só que para você fazer o teste você tem que ir para um centro médico, ter um acompanhamento, e esse centro médico vai custar alguns milhares de dólares, e se você tiver um teste positivo e tiver que se internar em casa, você não recebe, como vários outros países. Se você tiver um teste positivo e tiver que se internar no hospital, ainda tem grandes chances da conta médica ser muito alta. Então eles tinham todos os incentivos para as pessoas não testarem lá, para ninguém saber se estava com o coronavírus. E esse é o problema, porque você não consegue ver quem está chegando e quem está com o vírus. O Brasil não recebe tanta pessoa de fora. O Irã, que recebe muita gente, a Europa, que recebe muita gente, os Estados Unidos, que recebe muita gente, vai ter casos entrando com coronavírus o tempo todo. E isso, a gente vai falar da China, mas nisso a China tinha uma vantagem muito grande, porque o que a China tinha era um centro, que era o Wuhan, ou a região de Hubei toda, de onde as pessoas estavam saindo infectadas. Se você segura lá, beleza. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem gente vindo do mundo inteiro
aos milhares todos os dias, é muito mais difícil de você conseguir pegar todo mundo que está chegando e que está infectado. E sem incentivo para fazer teste, ninguém se testa, o pessoal segue doente e segue transmitindo o vírus. Então, para pegar um dia marcante aqui, por exemplo, no dia 13 de março, os Estados Unidos tinham feito até então 13.950 testes, o que são menos testes do que a Coreia faz por dia, com a diferença que a Coreia tem uma população de 50 milhões e os Estados Unidos têm uma população de 300 milhões. Eles não conseguiram testar todo mundo, e aí o resultado foi que eles começaram a ver gente doente e gente morrendo de coronavírus sem saber de onde aquelas pessoas pegaram. Então eles provavelmente já estão numa situação em que o vírus está espalhado lá já tem meses. É a receita para você ter várias Wuhans acontecendo ao mesmo tempo. Então os Estados Unidos está num ponto agora em que por vários meses, pelo menos desde o dia 15 de janeiro, eles já têm caso de coronavírus registrado lá. Então já deu tempo de muita gente espalhar o vírus para lá e para cá. Ainda tiveram relativamente poucas mortes. E eles têm 3 mil ou 4 mil casos de coronavírus confirmados, mas tendo feito 13 mil, 14 mil testes. E assim, como que eu sei que... Imagina o seguinte, imagina que você comprou Você vê uma promoção no supermercado de, sei lá, me fala uma comida gostosa aí. Chocolate. Chocolate. Imagina que você vê uma promoção de um carregamento de chocolate que tá R$50 a barra. É o chocolate que você adora, você realmente quer aquele chocolate, e você pode comprar o lote inteiro por R$200. Chocolate para 1 ano. Beleza. Aí você abre o pacote de chocolate, tira uma primeira barra de chocolate para comer, e na hora que você abre ela tá podre. O que você vai começar a se perguntar? Era por isso que estava barato, né? Porque tá tudo estragado. Aí você não tem condições de, naquela hora, abrir todas as barras de chocolate para ir reclamar no mercado, porque são muitas barras e às vezes você deu azar de pegar só uma delas estragada. Aí você fala, beleza, você vai e pega uma segunda barra de chocolate e ela tá boa, ela tá normal. Pega uma terceira, ela tá normal, uma quarta, ela tá normal, uma quinta, normal. Quando você chega na 20ª, tem outra estragada, você vai achar que tá tudo estragado? Não. Não, você testou 20, tem umas 2 ali que estavam estragadas. Então assim, quantas barras estragadas você encontra num lote, vai te dizer, ou pelo menos no tanto de barra que você pegou dali, vai te dizer a chance daquele lote todo estar estragado. No auge do surto, no auge de casos em Wuhan, os chineses estavam testando as pessoas em Pequim, em Shenzhen, em outras regiões, e eles estavam achando mais ou menos uma pessoa em cada 1000 com coronavírus. Isso é a China, no auge da pandemia, observando as cidades vizinhas para ver quantas pessoas chegam com o vírus. Então você faz 1000 testes para encontrar uma pessoa com coronavírus. Essa é a dificuldade, inclusive, da contenção, porque eles têm que fazer esse volume de testes para chegar em uma pessoa infectada, para travar ela e a família dela em casa. Por isso que você precisa de tanto teste. Porque se a prevalência do vírus é muito baixa, se só uma barrinha está estragada ali no meio, você tem que abrir muitas para conseguir chegar no problema. Nos Estados Unidos, se você fizer a conta, são 14 mil testes para 4 mil pessoas diagnosticadas. Isso quer dizer que você comprou aquele lote de barra, você abriu, e de cada 3 barras que você pega, uma tá podre. O que você espera que tenha no resto? Que você não abriu? Que esteja podre também. Todo mundo. Tudo, né? Esse é o grau de espalhamento que eles têm do vírus. Então os Estados Unidos estão com 4 mil casos de coronavírus, 4.300 casos, mas com 15 mil pessoas testadas. Isso quer dizer que eles estão perdendo muita gente com coronavírus lá. Se você extrapolar para 2 semanas esse número de pessoas com coronavírus, você vai ter algumas centenas, se não alguns milhares de pessoas precisando de UTI. Então a situação deles é, daqui a 1 semana ou 2, o colapso do sistema de saúde inteiro. Eles chegarem na mesma situação que a Itália está hoje. E vai parecer muito mais brusco, muito mais rápido, mas é porque eles não testaram gente suficiente para saber que, assim como a Itália estava na semana passada, eles já passaram dos 9, 15, 20 mil casos. E eu falo muito deles, eu acho muito marcante, porque eles são exemplo do que a gente não devia fazer aqui. Tratar isso como uma coisa leve, tratar isso como uma gripe que passa amanhã, não testar todo mundo, não acompanhar e deixar o vírus espalhar. O CDC americano, semana passada, já falou, para algumas regiões do país, não disse quais, a doença já é unstoppable, já foi. Eles não têm nem como começar a descobrir quem tem o vírus e tentar parar ele.
Então, os Estados Unidos, de todos os países aqui, é o que primeiro tende a passar, tanto em número de casos quanto em seriedade da situação, a Itália. E vai ser muito mais sério, porque é muito mais gente lá, com esse agravante de como funciona o sistema de saúde deles. E pensando nos países aqui da região, a ideia ali de uma eventual contaminação por terra, como é que você vê essa questão? Até porque são regiões, muitas vezes, como a gente mencionou, com menor densidade populacional, muitas vezes sem os mesmos recursos, regiões mais pobres, regiões com, às vezes, até menor acesso à informação de qualidade, né? Então, como você vê a situação aqui na América Latina, especialmente na América do Sul? Eu sinto que pelo curso da epidemia isso vai se tornar um problema mais sério mais tarde. Porque por enquanto o curso da doença é ao contrário. Ele é dos grandes polos para as pequenas regiões. Então é muito mais fácil alguém da fronteira ou de uma cidade que está quase na fronteira hoje pegar um vírus da capital do estado do que do outro lado da fronteira. Ao que tudo indica pelo número de mortes por aqui. Mas conforme a epidemia progride, começa a se tornar uma preocupação o número de novos casos que estão chegando. Então, eu entendo fecharem as fronteiras, não sei dizer o quão eficiente vai ser e vai se tornar importante mais para frente. A China, que já está numa situação mais avançada, eles já estão agora com mais casos, se não estão agora é questão de uma semana ou menos, com mais casos importados de gente chegando com coronavírus do que novos casos lá dentro. Então, conforme o surto avança, isso começa a ser preocupante mesmo. Tanto que é bem provável que os países todos da Europa fechem fronteiras uns com os outros, porque à medida que você não consegue ter atendimento hospitalar e que a coisa degrada mais ainda, o pessoal cruza a fronteira mesmo e o vírus continua circulando. E aí, quando você consegue estancar um surto, você recebe alguém novo com o vírus e o surto volta a acontecer ali, como foi o caso da Coreia. E pensando, né, no maior país aí da América do Sul, né, no país com as mais extensas fronteiras, o país com 200 milhões de habitantes, sendo que desses 200 milhões, cerca de 85% está numa linha reta entre Porto Alegre e Recife, o que você tem a dizer aí sobre o nosso Brasilzão nesse momento, né, em que, pelo menos, por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas já começaram a se tocar na importância de ficar em casa, já tem aqueles episódios, né, de falta de álcool gel e tudo mais, mas enfim, o que você acha interessante falar do Brasil? A ordem de acontecimentos internacional foi, primeiro acaba o álcool gel, depois acaba o papel higiênico, depois acaba o sabonete, geralmente com uma semana ou duas entre uma falta e outra. Pelo menos foi isso que aconteceu na Austrália, na Europa inteira, e ao que tudo indica, em Curitiba já acabou o papel higiênico em alguns lugares. Então a gente parece estar entrando nessa fase. O Brasil trocou, na semana do dia 10 de março, a gente trocou o critério de contagem de casos de coronavírus no Brasil. Então o Ministério da Saúde já tinha anunciado desde muito cedo que quando a gente tivesse a epidemia em curso e o vírus circulando por aqui, que eles deixariam de contar todas as pessoas que testaram positivo para o vírus, para contar só as pessoas que precisaram de hospitalização ou que foram atendidas em hospital. Então, só os casos mais sérios. Segundo a OMS, isso é o que está acontecendo com muitos países, porque chega uma hora que não dá para testar todo mundo, e se a pessoa não está com sintoma sério, nem adianta testar ela de verdade, porque você não tem remédio específico, você não tem tratamento, você tem que ficar em casa, então já fica até o recado para as pessoas. Se você tiver com sintomas de coronavírus, fica em casa e se isola, porque não adianta você ir no posto de saúde, não adianta você ir no hospital. Se a situação ficar séria, busca o atendimento médico e você vai precisar dele, mas caso contrário, você no máximo vai sanar uma curiosidade testando positivo ou negativo para o coronavírus, e isso não vai informar ninguém sobre nada que se pode fazer a seu respeito, e você tem mais chance de pegar ou transmitir o vírus indo fazer o teste no posto de saúde que está cheio de gente suscetível a outras coisas lá. Então a orientação dos países é mesmo essa, que quando chega o surto mesmo, não adianta você testar. Se você precisar ir no hospital, você vai, porque você está com sintomas. Se você não precisar ir, fique em casa e nem fica querendo saber se você tem o vírus ou não. Só que o Brasil já adotou isso, antes mesmo da gente ter um número grande de casos. Então, em que momento que a gente está, enquanto grava aqui no Brasil? Pelos números oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 234 casos confirmados de coronavírus. E isso foi atualizado às 15h50, às 3h50 da tarde do dia 16. Isso segundo a contagem oficial.
segundo quem está contando o número de diagnosticados por hospitais particulares, por outras formas, além do governo, e mesmo os casos que não são sintomáticos ou sérios, a gente já está com pelo menos 256 casos no Brasil. Então já tem uma discrepância do número de casos e ela tende a ficar um pouquinho maior. O que isso quer dizer para a gente agora? O surto mal começou no Brasil. Então a gente tem 200 casos, nenhuma morte ainda. Tem vários outros países que estão nessa situação, então Singapura, Finlândia, República Tcheca, Malásia, Catar, tem vários outros países que têm mais de 200 casos e nenhuma morte. Não quer dizer que a letalidade do vírus é tão baixa, quer dizer que o surto ainda está muito no início para as pessoas progredirem para a UTI e acabarem morrendo. Conforme o surto avança, você fica sabendo disso. Como eu disse antes, os países que registram morte muito cedo são países que, na verdade, perderam os casos, não detectaram eles. Mas como os nossos casos vieram principalmente dos Estados Unidos e da Itália, tende a ser uma população que tem mais dinheiro, tem mais acesso ao atendimento médico, que vai no atendimento particular mesmo com poucos sintomas, e que tem um diagnóstico positivo, e aí a gente fica sabendo desses casos. Então, o Brasil teve um certo privilégio aí, de que quem trouxe o vírus para cá no começo são as pessoas que tinham condições de ter um diagnóstico bem rápido, e a gente ficar sabendo que o vírus chegou sem precisar ver uma morte. Tanto que, pelo menos até hoje, quase metade dos casos foram todos diagnosticados só no Albert Einstein de São Paulo. Então é uma pessoa que tem acesso ao melhor atendimento médico, ou um dos melhores atendimentos médicos do Brasil. Então esses 200 casos que a gente tem ainda são novos, e a gente ainda não registrou mortes por aqui. É provável que a gente comece a registrar mortes aqui, ou em São Paulo, ou em Brasília, porque são os dois grupos que vieram para cá com o vírus. Mas com essa mudança de critério, de só levar em conta quem acaba sendo hospitalizado ou quem está com mais comprometimento de saúde, por um tempo a gente vai ver uma redução do número de casos, ou melhor, o número de casos não vai aumentar tão rápido, e de repente ele vai retomar a tendência do coronavírus, que é dobrar a cada poucos dias. Então, entre o dia 3 de março, deixa eu ver, entre o dia 4 de março e o dia 10 ou 11, desculpa, entre o dia 4 de março e o dia 12, a gente teve uma progressão de casos muito rápida, que é típica da epidemia, que eram as pessoas sendo testadas desde o começo. Então a gente tinha 3 casos, 8 casos, 13 casos, 19, 25, 30, 35, 60, 100 e poucos casos, e aí 150. Então, quer dizer, eles estavam dobrando a cada poucos dias. Isso é o que se espera no começo do surto mesmo. Agora a gente deve ter uma estabilidade por alguns dias, porque a gente parou de contar todos os casos, e a hora que as pessoas ficarem sérias o suficiente para serem testadas no hospital, então a gente ainda está no começo, os casos de coronavírus ainda estão restritos a grandes capitais e a lugares de mais circulação, mas se você for pegar pelo padrão de movimento das pessoas e de despreocupação com o corona até agora, numa questão de uma semana ou duas, a gente vai ver esse número de casos subir muito rápido e vai entrar no mesmo tipo de reta que os países europeus estão entrando. Você mencionou São Paulo e Brasília, vou lembrar que Brasília, né, pensando em renda domiciliar per capita, é a maior do Brasil, né? Aqui, enfim. Bem, agora, né, a gente... para vocês verem como o denominador comum, a culpa é sempre minha, tá, ouvintes? A nossa ideia era fazer 1 hora o programa. A gente já está em 1h30 e agora a gente vai entrar na parte final, só agora, que é quando a gente vai fazer algum, né, no termo que o Átila usou, alguns estudos de caso, né, especificamente sobre um país, uma região. E para começar, a gente começa, né, como a China conseguiu controlar a pandemia, como a China conseguiu sair da sua situação mais delicada, né, quais medidas foram tomadas, que lições que a gente pode aprender numa visão mais aprofundada sobre a China. Né? Então, eu vou apenas, basicamente, aprender e, eventualmente, fazer alguma pergunta idiota, já que agora é totalmente com o Átila. Eu queria muito começar pela China, porque... eu percebo muitas vezes na maneira como as pessoas julgam o corona, que elas estão muito mais julgando as condições chinesas do que a seriedade do surto. Então acho que vale muito a pena ver de perto o que eles fizeram para entender o tipo de medida que o mundo inteiro vai ter que tomar se quiser ter alguma chance. Então a gente tem
2 modelos de países de sucesso que chegaram a milhares de casos e mesmo assim conseguiram estancar o surto. A gente tem países que não chegaram a milhares de casos e não estão progredindo. Singapura está contendo o vírus muito bem, o Japão está contendo o vírus muito bem, Israel simplesmente se fechou e falou ninguém entra e deve conseguir conter o vírus com isso muito bem, assim como a Noruega daqui para frente. E Israel adotou uma política de as pessoas que tiverem que ficar confinadas às suas casas serão confinadas mesmo se necessário o uso da força. Eu estava acompanhando o noticiário, até por conta da formação do governo em Israel, da possível formação, que eles estão usando a tecnologia de triangulação de celular para ver se a pessoa que devia ficar em casa saiu, e se ela saiu, ela é detida e levada de volta para casa. Esse é o grau de seriedade. Esse é o grau de seriedade que a coisa demanda. Tá? Então, assim, tem alguns países que estão nesse estado de conseguir não deixar o surto começar, porque é muito melhor não deixar ele começar do que tentar abraçar depois a bomba que ela estourou. Mas onde o surto estourou e ele foi contido até agora, se a gente for levar em conta milhares de casos, foi só na Coreia do Sul e na China. A Coreia do Sul foi pelo caminho do monitoramento, e a gente num episódio futuro detalha isso, de como eles estão fazendo super bonitinho. E a China foi pelo caminho do todo mundo em casa, ninguém sai para fazer nada. Então é legal entender um pouco de como eles chegaram nessa conclusão para ver o porquê que a coisa é séria. Para começar, essa não é a primeira experiência da China com um surto sério. Eles tiveram a SARS em 2003, que foi um surto também de coronavírus, também que veio do morcego, também que saltou em comida, que saltou para preparadores de mercado de pescado, de mercado de carnes, e a gente vai falar um dia especificamente de por que isso é frequente na China, e só na China, ou principalmente na China, mas eles já tinham tido um surto desse em 2003, que chegou a 2.000 e tantos casos, e onde eles viram qual era a importância de conter um surto de uma doença infecciosa desde o começo. Então, assim, não é um país que é inexperiente com isso. Pelo contrário, desde 2003 a China monitora o que circula de vírus em morcegos. Tem artigos de pesquisadores da China de 2015, 2016, 2018, avisando que os coronavírus de morcegos de Wuhan são parecidos com a SARS e poderiam saltar para humanos. Então isso já é uma noção que eles têm. E a ação deles foi muito, muito rápida por conta disso. Então a gente tem que entender que 70, 80 mil casos que a China teve foi o que aconteceu num país que já tinha passado por uma dessas, que tem o tamanho e a economia que a China tem e que agiu muito cedo. Então isso é um país que responde bem para a epidemia. Vamos ver o que vai acontecer com os outros que não respondem tão bem. Então o que a China fez? Aparentemente, eles já tinham casos de problemas respiratórios de origem desconhecida, com as pessoas com o pulmão comprometido, acontecendo desde o começo de dezembro. E 1 ou 2 médicos que tentaram avisar o sistema de saúde e depois o mundo de que isso estava acontecendo foram calados, porque eles tinham uma série de eventos políticos e congregações e acontecimentos que eles não queriam que fossem perturbadas por esse tipo de notícia. E não quero defender atitude nenhuma, mas surto de pneumonia de causa desconhecida é uma coisa regular em vários países. A China tem motivos extras para se preocupar com isso, mas isso é comum e não desperta muito o alerta, porque todo mundo tem problema respiratório o tempo todo e a gente diagnostica como gripe e acabou. Então normalmente esse tipo de estatística entra para gripe, mas os médicos que trataram isso no começo foram muito espertos e viram que essas pessoas estavam pela radiografia com o pulmão muito comprometido, e isso é muito parecido com o que tinha acontecido na SARS em 2003. Quando chegou do meio para o fim de dezembro, apesar de terem tentado sufocar e não deixar a notícia circular, outras pessoas começaram a ficar doentes e ter os problemas. A maioria delas, pessoas que frequentavam o mercado de pescado de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de pessoas ali no distrito de Hubei. Então é uma cidade do tamanho da Grande São Paulo, do tamanho de São Paulo, aliás. Apesar de ser uma cidade grande do interior da China, não é tão grande quanto as cidades da costa, e eles agiram muito cedo depois que apareceram esses casos. Apareceram 5 ou 6 pessoas com problema respiratório, que eles traçaram para o mercado de carne, de pescado de Wuhan. Dia 29 ou 30 eles fecharam o mercado de pescados, notificaram a OMS e as agências internacionais de que eles estavam com problema de pneumonia de causa desconhecida.
pneumonia aguda, que acontece muito rápido. E no começo do ano, eles diagnosticaram que era coronavírus, que era um vírus parecido com o vírus da SARS, e começaram a tentar conter os primeiros casos. Apesar do esforço para conter os casos, e a gente tem que levar em consideração que isso era uma situação em que eles não tinham como testar as pessoas ainda, para isso, a China não conseguiu conter os casos. Apesar deles terem agido rápido, como eles não tinham como fazer diagnóstico, em pouco tempo eles já estavam chegando a quase 1.000 casos, 500 casos, 300 casos, 1.000 casos. E tendo passado pela SARS, eles tocaram o alarme muito cedo, se você for ver em relação ao número de casos que eles estavam descobrindo. E em 23 de janeiro, o governo virou e falou, olha, é quarentena em Wuhan, ninguém sai da cidade mais, ninguém circula para mais nada, porque começaram a aparecer casos em Beijing, em Xangai, em outras cidades. Segundo o governo chinês, eles estavam contando porque na época estava o feriado do Ano Novo, o pessoal estava se preparando para o feriado do Ano Novo chinês, então as pessoas estocam comida em casa mesmo, já visitam a família, então quem tinha que ter saído de Wuhan já tinha saído, quem tinha que vir para Wuhan já estava lá, e decretaram quarentena. Ninguém entra, ninguém sai de lá. No começo, isso foi o suficiente para diminuir o número de casos fora, mas não sanar. Então, atrasou um pouco a saída do vírus para outras cidades, mas continuaram acontecendo casos em outras cidades. Não bastando impedir o pessoal de circular de lá, eles declararam lockdown. Todo mundo trancado em casa, sem condições de sair na rua, de um dia para o outro. E não é como se você faz isso na Itália hoje, que os italianos já estão sabendo há 1 mês e meio do que é o coronavírus. Isso foi quando eles tinham 20 dias que o surto tinha começado e ninguém nem sabia por que estava sendo trancado em casa. Então, assim, não foi uma medida leve com as pessoas lá. Pelo contrário, teve muita gente revoltada, teve muita gente que foi trancada em casa à força e eles não deixaram ninguém circular. Mas o que acontece? Entre o dia 23, quando eles começaram a fazer esse tipo de restrição, e o dia 3º de fevereiro, o número de casos subiu diariamente de 400 para 3.000 casos. Eles tiveram mais ou menos a situação da Itália. 3.800 casos dia 4 de fevereiro. Daí para frente o número de casos foi diminuindo até o que a gente tem agora. Então a China, se você for fazer as contas, com menos de 1 mês do surto lá, travou todo mundo antes deles chegarem nos 1.000 casos. Apesar disso, eles chegaram a passar na época de 20 ou 30 mil casos e estavam calculando que na verdade a epidemia fosse durar mais do que isso. Mas travar as pessoas, que eu digo, é travar elas em casa. Olha o que a China teve que fazer para conseguir conter a doença. Pela SARS eles já tinham a experiência de que o que você mais precisa é de atendimento hospitalar. Ainda no caso da SARS era pior, e no caso da SARS os médicos ficavam doentes. Como o surto estava restrito a Wuhan, a China pôde virar e falar: todos os médicos, todo o suprimento médico, todos os inaladores, todos os respiradores, todas as máscaras, todo tipo de equipamento vai só para Wuhan para poder conter a doença. As pessoas ficaram travadas dentro de casa e pelo aplicativo no celular, elas eram notificadas de quando elas deviam sair para poder fazer alguma coisa na rua. Então não é todo dia que você pode pisar para fora de casa lá. Você tem uma orientação via celular de quando você pode sair ou não, e a ideia é fazer isso para casas diferentes, de bairros diferentes, para não ter tanta gente na rua. Eles testam a temperatura das pessoas para entrar e sair dos bairros, eles testam a temperatura das pessoas, a consulta com o médico é pelo celular, para não ter contato do médico com as pessoas. Então você começou a apresentar sintomas, você notifica, você vai falar com o médico pelo celular, e se você tiver que ser testado, a equipe vem testar você em casa, para você não sair, e depois, se você receber um diagnóstico positivo, você tem que ficar preso dentro de casa, então você não sai para ir para o hospital. E para atender as pessoas pelo tanto de hospitais que eles esperavam que acontecesse, eles tiveram que construir hospitais de emergência, 5 ou 6 na região de Wuhan, com hospitais de 1.000 leitos, que é um negócio enorme, e eles tiveram que realocar as pessoas em hospitais. Então eles trataram como se o sistema médico deles fosse um só, o que eu acho impossível acontecer aqui no Brasil. Viraram e falaram: olha, desses hospitais todos aqui, todo mundo para fora. Vai todo mundo para os hospitais de outras cidades. Vai todo mundo para outros hospitais. E a gente vai dividir assim. Dentro do nosso sistema de saúde, a gente tem uma faixa de hospitais mais numerosos que atende os primeiros casos que não são tão sérios. Um número menor de hospitais que atende quem precisa de internação e aparelho para respiração. E alguns 4 ou 5 que são só UTI, só para atender quem está nos casos mais sérios. E UTI com um tipo de equipamento que a gente mal vê aqui no Brasil, como respiração extracorpórea.
que é a oxigenação por membrana extracorpórea, que é você literalmente tirar o sangue da pessoa para fora do corpo dela, passar por uma membrana que deixa o oxigênio passar para o sangue e devolver o sangue oxigenado para a pessoa, porque o pulmão não pode fazer isso, porque o coronavírus destrói o pulmão. Então, fazendo uma analogia, uma espécie de hemodiálise pulmonar. Ou hemodiálise pulmonar. Isso é um equipamento médico de ponta, que precisa de muita finesse para poder operar, tem que ser muito bem esterilizado, equipado, tratado. São poucos hospitais no Brasil que dão conta de fazer isso, tá? E no mundo todo, aliás. Então, assim, se a gente não olha para isso, pro tamanho do esforço chinês e pro tamanho do atendimento que eles deram, a gente não consegue entender entender a preocupação que é o número de casos que eles tiveram. Então, para dar outros exemplos, as plataformas de aplicativo lá fizeram aplicativo para orientar as pessoas. A Didi, que faz o transporte, que é como se fosse o 99, o Cabify, o Uber, montou um pacote especial para transportar só médicos para lá e para cá, para atender as pessoas em casa. Então, assim, foi uma mobilização social imensa para manter as pessoas presas dentro de casa, para mantê-las recebendo. Então, você não pode sair para fazer compras, as compras vêm até você e o entregador vem, deixa a compra na porta da sua casa e vai embora, e você só pode chegar para pegar aquilo quando não tem ninguém ao seu redor. Então, você não pode ter pessoas próximas de pessoas, na verdade. O pacote, tem como limpar ele por fora, tem como limpar depois com álcool gel, com um paninho, com qualquer detergente, você tá ótimo, o pacote tá limpo. O que você não pode é ter gente próxima de gente. E eles conseguiram, via aplicativo, via sistema de entrega e via organização civil e militar, manter as pessoas em casa e garantir que todo o resto continua funcionando à distância. Chamada à distância para médico, entrega de comida à distância, entrega de compras à distância, entrega de remédio, tudo para as pessoas não terem contato social. E é nesse sistema que eles estão até agora em Wuhan, e foi com isso que eles conseguiram impedir o surto em Wuhan e com isso impedir os surtos nas cidades próximas. Então, assim, se você não olha isso de perto e não pensa no esforço que é um negócio desses, a maior economia do mundo, convergir todos os recursos para uma região, para conseguir parar o país quando tinham 1.000 casos, e apesar de ter 1.000 casos, eles chegarem em 80 mil casos, você não consegue dimensionar o tamanho do esforço que é necessário fora de lá. O caso da China foi esse. Eles podem ter perdido vários casos no começo, porque ainda não tinha teste diagnóstico, mas dia 23 de janeiro eles não tinham 1.000 casos e pararam o país. Eles chegaram a 80 mil casos. Você calcula a situação de todos os outros países agora que já estão passando de 4, 9 mil e ainda não pararam. Então, por exemplo, os Estados Unidos, você pode extrapolar isso. Para cada 5 ou 10, eu não sei quantas regiões o CDC estava nomeando, mas que sejam 10 ou 15, eles têm mais ou menos esse número de cidades com poucos diagnósticos, mas que já registram mortes. Para cada cidade dessas, a gente tende a ter, nos próximos 2 meses, no mínimo, o que aconteceu em Wuhan. Se em algum momento essas cidades pararem como a China fez. Se não pararem, muito mais. E pensando na questão de... Você mencionou, por exemplo, o equipamento para oxigenar o sangue externamente, né? Pensando no Brasil, que é um país que algumas regiões, né? Você mencionou antes o Einstein, né? Você vai ter equipamentos de ponta, você vai ter profissionais de ponta, e outras regiões você tem a falta do básico, né? O que o caso chinês pode ensinar para o Brasil, tanto de coisas boas quanto coisas ruins, levando em conta essas diferenças de recursos e levando em conta também o alcance do poder do Estado chinês, né, de monitoramento, de coerção, de impor autoridade, extrapolando algumas liberdades individuais, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é uma situação bastante diversa, né, inclusive naquela ideia de você de evitar uma eventual coerção do Estado, você junto com a corrida pelo álcool gel, nos Estados Unidos você está tendo uma corrida pela munição, né? Então, munição aqui literal, tá, gente? De armas de fogo, né? Então, que você acha que a gente pode absorver dessa experiência chinesa? Que basicamente ela é a única experiência que a gente sabe que contém a doença, mas que ela é quase impossível de ser repetida em outras regiões.
Se você pega um chinês e pergunta para ele, isso são experimentos de psicologia, que são bem registrados, que a gente tem uma diferença bem grande de mentalidade entre a mentalidade de asiáticos, principalmente na China, e a mentalidade ocidental. Se você pega um americano e pergunta o que ele faz, ele vai falar qual é a profissão dele, o que ele gosta de fazer, o que ele é. Então, eu sou biólogo, pesquisador, eu gosto disso, daquilo. Se você pergunta para um asiático, principalmente para um chinês, o que ele faz, ele tende a responder coisas que são mais coletivas. Então, eu sou um pai de família, as pessoas pensam isso e aquilo de mim. Eles tendem a olhar mais para o coletivo do que para o individual, como um todo, como pessoas. E a China ainda tem condições de impor uma outra vontade na população. Né? Então você imagina que eles conseguiram em 23 de janeiro confinar todo mundo em casa sem que as pessoas nem soubessem o que é coronavírus. Aqui, que a gente sabe o que é coronavírus, já tem os casos da China, da Itália e de outros lugares para saber o que está acontecendo, já seria impossível de fazer as pessoas ficarem em casa por 3 meses sem ter revoltas populares, eu imagino. Mas, então assim, eles tiveram condições de ser muito mais duros e muito mais restritivos com a população fazendo isso. O relatório da OMS fala isso, que uma das coisas que... Um dos ingredientes para a China ter contido a doença foi a extrema boa vontade dos chineses para atender as demandas do governo, esse é o termo que eles usam, de ficar em casa e de não circular e fazer o que foi pedido. Isso é quase impossível em qualquer lugar. E você teve um Estado que controla tudo, inclusive a distribuição de recursos e o preço das coisas, falando, todo recurso vai para Wuhan, e a gente não pode cobrar caro por nada. Atendimento tem que ser gratuito, equipamento tem que estar distribuído para todo mundo, teste tem que ser distribuído para todo mundo. Contrasta com o resto do mundo agora. A gente teve nos Estados Unidos, pelo menos, aqui no Brasil com certeza deve ter, pessoas comprando todos os recursos do mercado para tentar vender aquilo online por 10 vezes o preço. Nos Estados Unidos teve gente que morreu com esses produtos na mão, não literalmente, mas que ficou com esses produtos na mão porque a Amazon, eBay e outras plataformas falaram, não vamos vender produtos com preço extremo aqui por causa do que estão fazendo, mas foram pessoas que foram no mercado e compraram todo o álcool gel, todo o álcool 70, todo o papel higiênico para vender a 15 vezes o preço na internet. Máscaras já não se encontram em lugar nenhum da Europa, nem Brasil, nem em outros lugares. A China virou e falou, não pode comprar máscara, é o governo quem vai dar máscara para você. E essa é a máscara que você tem. Então, assim, a China não só consegue ter um controle muito grande da população, como eles conseguiram centralizar os esforços para um lugar só. Estados Unidos, Brasil, países com nosso tamanho vão ter podem ter um número de casos parecidos com o da China. Eu aposto que, pelo menos no caso dos Estados Unidos, muito maior. Só que são casos acontecendo no país todo. Então, a China pode pegar todos os médicos e mandar todo mundo para um lugar. E garantir que se eles resolvessem naquele lugar, não teriam que ter problema com outros. Tanto que eles estão agora exportando médicos e equipamento para a Itália, para ajudar a Itália a conter o surto de lá. Já desmontaram todos os hospitais temporários que eles tinham montado. A China está a caminho de em 15 ou 20 dias ter quase todo mundo recuperado e não ter mais o surto por lá, e está fechada para não receber ninguém de fora e não ter surto novo. Enquanto isso, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, se a gente tiver um surto de coronavírus aqui, esse surto vai acontecer simultaneamente no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e outros lugares. Então é muito mais difícil de a gente conseguir concentrar recursos e mão de obra numa região só para atender as pessoas, sem falar na distribuição de equipamento médico e outras coisas. Felizmente aqui o número de casos tende a ocorrer junto com a infraestrutura. Onde a gente vai ter mais casos são as cidades onde tem mais infraestrutura. Mas mesmo assim a distribuição disso é desigual entre as pessoas e a gente dificilmente vai ter uma ação coordenada do governo como foi a chinesa, por causa dessa dinâmica toda das pessoas inclusive obedecerem mais, por bons e maus motivos. E para a gente fechar esse primeiro xadrez herbal especial com Átila e coronavírus, fiquem em casa e lavem as mãos. Vocês estão ouvindo como é sério? Vocês estão vendo o esforço que a China teve que fazer para conseguir conter isso, e fazendo esse esforço com 1.000 pessoas, eles chegaram em 80 mil casos. Então demorou para a gente agir. Fiquem em casa, busquem o distanciamento social. Sim, tomem muito cuidado, porque a única coisa que a gente sabe que contém o coronavírus, até a gente ter uma vacina ou outro método, e a gente pode falar em futuros episódios sobre a chance de ter isso e quando ela vem, já adianto que a chance é relativamente baixa e demora bastante. Até lá, o que a gente consegue fazer para não deixar isso circular e não deixar faltar hospital como na Itália é se manter distantes uns dos outros.
Então é isso, gente. Fiquem de olho aí no feed, sigam as redes sociais do Xadrez Herbal, sigam o Átila nas redes sociais, no Instagram, é sempre @oatila, né? Obrigado, isso mesmo. @o Átila, e tem o canal do YouTube, que é youtube.com, e tem o Nerdologia, onde eu desfruto da companhia do Felipe. E que, como eu sempre digo, eu entrei no busão depois e já sentei na janelinha com tudo já esquematizado. Mas, então fiquem de olho, a gente vai fazer mais programas como esse com o Átila. Sexta-feira, vamos ver como é que vai ficar o podcast do Xadrez Herbal, né? Se vamos ter programa normal, como é que vai ser a gravação, como é que vai ser também o fluxo de notícias, porque, né, agora o noticiário internacional tá, né, 90% coronavírus mesmo, então, né, não tem nem muito, às vezes, o que falar. E quarta-feira agora, né, esse programa vai sair na terça-feira, dia 17, no feed do Xadrez Herbal, e quarta-feira, dia 18, tem mais dose dupla, tá, gente? Tem um repertório, programa de entrevistas, programa novo, e também um Fronteiras Invisíveis novo, contando a história aí de um país que faz 30 anos que ficou independente. Então, essa semana vão ser, no mínimo, 3 podcasts aí para vocês, com umas, aí por baixo, umas 5 horas de conteúdo, certo? Então, fiquem em casa, lavem as mãos, ouçam podcasts, sigam o Átila e divulguem esse programa, especialmente para aqueles seus amigos e conhecidos que estão no popular estado de negação, né? Então, vamos ter muitos casos aqui para ajudar com isso. Pois é. Então é isso, gente. Eu não vou mandar um beijo para ninguém, porque não pode dar beijo. Então, até a próxima.